Boa noite a todas e todos. Com muita satisfação, nós damos continuidade, então, mais uma sessão do nosso projeto Currículo, Profissionalização e Trabalho Docente, Pesquisas em Diálogo. Hoje nós vamos contar com a apresentação de duas doutorandas, a Lisandra Berni Osório, que vai apresentar um trabalho sobre Por uma Clínica do Cuidado de Si, a saúde mental do estudante em sua permanência na universidade. A Lisandra, ela é doutoranda do nosso programa de pós-graduação, com orientação da professora Maria Manuela Garcia, é psicóloga da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis desta universidade, nesse momento em afastamento para qualificação, especialista em psicoterapia de orientação analítica pela Sociedade Científica Sigmund Freud, e mestre em educação pelo Programa de Educação da UFPEL, quando teve a orientação da professora Carla Gonçalves Rodrigues. Ela integra, desde 2014, o Grupo Observatório da Educação, do projeto Escri Leituras, com a coordenação geral da professora doutora Sandra Mara Coraza, da URGS. Ela é psicóloga clínica desde 2001 e tem experiência como professora substituta na FURG e como psicóloga no Sistema Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul. As áreas de atuação e estudo da Lisandra são saúde mental do universitário, educação no ensino superior, subjetivação e filosofias da diferença. A seguir, nós vamos ter, então, a apresentação da doutoranda Alessandra Rodrigues Moreira de Castro, que vai apresentar o seu trabalho, Recontextualização Curricular em Programas de Residência em Área Profissional da Saúde, modalidade multiprofissional. A Alessandra, ela é doutoranda do programa, ela conta com a minha orientação, a professora Maria Cecília, portanto, mestre em Política Social pela Universidade Católica de Pelotas, especialista em Tecnologia da Informação pela UCPEL, especialista em Psicopedagogia Clínica pela UCPEL também, e pedagoga com habilitação em Supervisão Escolar. Ela possui experiências nas áreas da educação e da saúde, e na gestão também de projetos firmados com órgãos públicos e privados, nacionais e internacionais, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas públicas de saúde e educação, com ênfase nas temáticas educação médica, educação em saúde, educação permanente, educação corporativa, gestão do conhecimento, tecnologia educacional, currículo, reforma curricular no ensino superior, inovação tecnológica, tecnologias na saúde e educação, telemedicina e telesaúde, e residências em saúde médica e área profissional da saúde, certificação de hospitais de ensino, metodologias e tecnologias em gestão do trabalho e educação em saúde. A Alessandra também é consultora da Unesco e é certificadora de hospitais de ensino pelo Ministério da Saúde desde 2010. Ela é assessora técnica do Departamento de Gestão do Trabalho e Saúde, da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde do Ministério da Saúde e responsável pelas políticas e programas e projetos de residência em saúde, pró-residência, provimento e formação de profissionais de saúde e hospitais de ensino. Então, se as apresentadoras de hoje concordam, nós vamos seguir, então, a ordem prevista no nosso programa. Então, com a palavra, a Lisandra Osório. Um prazer, então, querida, seja muito bem-vinda, muito bem-vindos todos, né, que estão aqui todas. Eu vou só, se a Lisandra me dá licença, só lembrar vocês que nós, para os que não responderam ainda o questionário, ele é muito simples, muito rápido de responder, então vocês têm até quarta-feira dessa semana para responderem, para a gente, então, consolidar, sistematizar esses dados, né, e
e dar andamento, então, à nossa análise de avaliação do processo, então, desse curso. Muito obrigada. Então, com a palavra, a Lisandra Berni Osório. Obrigada, me escutam? Sim, sim, querida. Boa tarde, então. Não sabia que ia ter toda essa apresentação, assim. Então, iniciando, né, eu inverti um pouquinho o título, né, a saúde mental do estudante em sua permanência na universidade, por uma clínica do cuidado de si, sob orientação, então, da professora doutora Maria Manuela Alves Garcia. Para iniciar, então, né, esse texto do Foucault, né, o cuidado de si é uma espécie de aguilhão que deve ser implantado na carne dos homens, cravado na sua existência e constitui um princípio de agitação, um princípio de movimento, permanente quietude no curso da existência. Então, essa inquietude que move essa pesquisa e de alguma forma, esse cuidado de si, ele está presente em todo o contexto, né? Então, a temática do cuidado de si, ela é pensada como uma condição para pensar a saúde mental, né, do estudante universitário, mas também na sua intersubjetividade com um corpo docente, através de uma pesquisa mista, né, com um pano de fundo cartográfico, na Universidade Federal de Pelotas, da qual faço parte, então. Então, o que impulsionou a pesquisa foi, assim, né, eu estou como técnica desde 2010 e me chama a atenção, né, a mudança que vem sofrendo o perfil, digamos assim, do aluno devido às novas formas de ingresso, né, os sistemas de políticas de expansão da universidade. E, além de diversidades demográficas e socioculturais dos alunos, também houve um aumento na demanda por atendimento psicológico, visto que eu faço parte da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, atendendo os alunos, enfim, né, inicialmente o trabalho era pautado basicamente num atendimento individualizado, e aí, após o mestrado, isso foi se reconfigurando para a parte mais coletiva. E junto com o índice de não aproveitamento acadêmico, né, as manifestações crescentes, então, do sofrimento psíquico, inclusive risco de suicídio, anúncios, né, até de tentativas e de situações que aconteceram, né, então pensar como são produzidos esses modos de subjetivação no meio acadêmico, em meio a essas questões, e diante, então, dessas vulnerabilidades que afetam a saúde do estudante, né, que demandas, assim, como instituição, meu compromisso ético, assim, né, com a instituição, pensar nessa nova clínica possível dentro desse contexto educacional. Então, por isso pesquisar, né, assim, perseguindo essa nova clínica, uma possível clínica inventiva, né, onde esse campo problemático, ele é criado, né, através desses novos modos de existência, pensando que uma intervenção é sempre clínico-política, né, segundo Guattari, e operar essa transversalidade, não mais uma relação hierárquica terapeuta-paciente, mas tudo que transvasa, que atravessa as relações, né, contingentes ou não. Então, parto de problematizações. Como o cuidado de si favoreceria, então, a saúde mental? Que relações elas podem ser desenvolvidas, né, entre a saúde mental e a permanência do estudante? Como intersubjetividades docentes e discentes podem influenciar nesse adoecimento? Porque a gente fala muito do adoecimento docente, tem muitos estudos, né, e assim, pensar essa interconexão, né, que também o corpo discente adoece. Quais pistas o estudo sobre ética do cuidado de si são capazes de fortalecer o vínculo com a instituição? E como práticas de liberdade podem afirmar resistências e essas dobras de subjetivação emergem, então, desse campo problemático, elas seriam capazes de afirmar a potência de vida? Então, são vários questionamentos, né, não tem uma questão central, assim, essa é a questão de pesquisa. Então, por isso, o objetivo geral é desenvolver essa problematização do cuidado de si,
nas relações com a saúde mental, com os modos de subjetivação do estudante, interface uma política sensível, né, de permanência e seu vínculo com a universidade. Então, não é minha pretensão fomentar uma política de permanência, isso já está sendo realizado, estudos mais, né, amplos e profundos disso, né, o meu foco é a saúde mental e o cuidado de si do estudante, mas atrelado a essas questões de o que faz o aluno permanecer, né, que relações podem tecer disso. Então, eu procuro, nos específicos, né, identificar influências sociais, econômicas, psicológicas, institucionais, bem como situações e modos de subjetivação que evidenciam um esquecimento de si, né, tá entre aspas, um dito do próprio Foucault, no livro Hermenêutica do Sujeito, né, e eu acho que faz muita relação com esse aluno na parte, vamos dizer assim, dos estudos já feitos e da parte clínica experiencial, de um aluno perdido, inseguro, despreparado para a nova vida da universidade, às vezes com a mudança de cidade, longe da sua família. Então, todo um contexto em que ele nem sabe mesmo de si, né, ao certo. Então, quais seriam os fatores de evasão, né, fatores de risco? E estudar essas mesmas influências, né, sociais, econômicas, psicológicas, institucionais e modos de subjetivação que pudessem evidenciar, então, o cuidado de si, como, então, fatores de proteção e, supostamente, a sua permanência na universidade. E conhecer, então, a percepção de docentes acerca dessa relação do cuidado de si e a saúde mental do estudante, bem como a sua implicação, né, nesse contexto, porque os professores, eles, com certeza, né, têm as suas percepções, a sua experiência, né, no contato com os alunos, muito embora agora a gente viva uma nova dimensão, né, virtual, isso com certeza vai ser abordado na tese, não tem como fugir também essa perspectiva. E analisar os pontos, então, de intersecção, aproximação, distanciamento dos dados obtidos, né, como uma condição de possibilidades para pensar essa política sensível de permanência e a clínica do cuidado de si. Então, o processo de construção da pesquisa, ele se dá, então, a partir desse campo da experiência, da dissertação e da clínica de experimentações, que após o estudo do mestrado, eu ingressei implementando grupos, oficinas, das quais eu tinha já estudado no mestrado, e isso me suscitou muitas questões, enfim. Desse campo psicológico de transversalidade, né, que é a saúde mental do estudante, tudo que atravessa, porque, obviamente, que a saúde mental, principalmente agora, em tempos de pandemia, a gente fica evidente que não é só o estudante, né, o estudante é o foco desse estudo, mas é uma coisa do contemporâneo, enfim, dos sistemas, enfim, capitalísticos e tudo mais. E do campo social-pedagógico, dentro desse contexto do ensino superior, e também a questão de um campo filosófico, do cuidado de si, né, pensando, então, esse distanciamento de hegemonias, né, nas filosofias da diferença. Então, aqui eu parto desse estudo, Subjetivações e Meia-Vida Universitária, onde eu trabalhei basicamente com o aprender inventivo em tempo de escrever leituras, mas prescurtando as subjetivações, né? Dessa experiência, que foram 2 grupos, que teve 10 encontros cada grupo, que eu chamei de clínica de experimentações, onde muitas coisas suscitaram, né, na minha percepção. E a base teórica, então, do estudo, eu já trago lá Deleuze e Guattari da dissertação, depois aprofundo, então, e enfoco com mais carinho Foucault. E pensando, então, né, a forma como o Deleuze fala, assim, né, até a questão da própria aprendizagem, né, reportando ao contexto universitário, que aprender passa por o encontro com signos, né, então, assim, o arrombamento é vamos dizer assim, na gênese do ato de pensar o próprio pensamento, né, que tem um arrombamento e produz uma diferença. Então, são as contingências que nos fazem, que nos produzem outros
né, e que tem uma relação com o cuidado de si na medida em que o cuidar de si implica, né, pensar, né, o pensar em si. O concepção de subjetividade em Guattari, né, que é um conjunto de condições em que instâncias individuais ou coletivas estejam em posição de emergir como um território existencial, sempre em intensidades de intersubjetividades, né, junto a uns sócios. Então, essa questão da transversalidade sempre perpassa, né, a questão do contexto, e esses deslocamentos, né, que o estudante promove no mundo contemporâneo. E então, o cuidado de si em Foucault, né, pensando que a priori o cuidar de si parece algo egoísta ou narcisista, né, cuidar de si mesmo, e não, na verdade, o cuidado de si, ele surge justamente implicado na relação com o outro, Foucault buscou na antiguidade, né, na filosofia grego-romana, para entender a forma como eram constituídos determinados pensamentos. Então, desde lá de Alcebiades, Sócrates, houve toda uma mobilização para pensar que o cuidado de si, na verdade, ele está atrelado ao conhecimento de si, né, porque o que é esse si mesmo, né? A gente precisa, para cuidar de si, se ocupar consigo, mas para isso a gente precisa se conhecer. E para cuidar de si, a gente precisa também cuidar do outro, né? Então, é tudo... E esse outro, ele tem vários desdobramentos, não é o outro ali, só o vizinho, assim, é um outro, todo um contexto, né? A parresia entra também, né, nessa questão da fala franca, de uma busca pela verdade, né, uma prática social, uma prática de si regrada, contínua e inventiva, né, e essa transformação da existência, né, que é constante, então não tem uma subjetividade fixa, ela é mutante mesmo. E entra também, ainda está em estado incipiente, a revisão bibliográfica de estudos nos últimos 10 anos, que contempla saúde mental, universidade, ensino superior, adoecimento psíquico e permanência na universidade, né? Então, esse estudo será contemplado e será muito importante, assim. Ainda está no início. E o método utilizado, então, é a cartografia, né? Que não é um método para ser aplicado, mas sim experimentado e assumido como atitude. A cartografia, ela não tem um modelo pré-existente a ser seguido, mas ela é pautada em ética, prudência, né? E muito nessa questão que se faz no acompanhar dos processos subjetivos, né? Daquilo que nos toca, que produz sentido, produz mundos. E ela faz uma certa inversão, né, do metadados, né, o dos meta, quer dizer assim, ela prioriza, não é uma perseguição de metas, ela prioriza o caminhar, né, aquela velha frase, né, que é caminhando que se faz o caminho, e é atento a isso. Então, eis então o sentido da cartografia, né? O acompanhamento dos percursos, implicação de processos de produção, conexão e redes ou rizomas. Então, Deleuze e Guattari, eles em Mil Platôs, no Platô 1, chamado rizoma, eles trazem essa noção da botânica para dizer, então, né, para exemplificar um sistema epistemológico que foge de uma raiz. Então, ele é aberto, ele se conecta com várias redes, ele pode se romper a qualquer momento, mas ele pode crescer e se alargar, se lentificar, enfim, então é uma estrutura, digamos, aberta às experiências, à subjetividade, né, e ele funciona a partir de alguns princípios, como esses que eu coloquei ali, conexão e heterogeneidade, multiplicidade, ruptura significante. Ainda na cartografia, então, a gente percorre algumas pistas, né? Então, além desse acompanhar os processos na coemergência dos planos que são de conteúdo e de expressão, aquilo que nos toca, também poder intervir, né, na abertura dessas experiências, estando atento, né? Tem até
textos que falam da atenção do cartógrafo, semelhante, por exemplo, à atenção flutuante de um psicólogo, um psicanalista, né? Mas é uma atenção que está ligada àquilo que toca mesmo, assim, aquilo que faz sentido, que produz sentido. E também o coengendramento dessas outras duas pistas, né, é entre pesquisador e campo problemático. Então, esse compartilhamento entre duas dimensões, que é de forma e forças. Então, num primeiro momento, o procedimento da parte quantitativa visa avaliar, e é o primeiro momento, mas se dá concomitante à cartografia, né? Avaliar estudantes da UFPEL que se formaram e também aqueles que evadiram nos últimos 5 anos. Então, a cartografia, ela não fala em coleta de dados, ela fala em colheita de dados, porque tu fica à espreita, né? Então, são pistas, colher pistas dos modos de vida do estudante, como eles vêm se constituindo, e como fala, então, aqueles autores, medir sobre o enfoque cartográfico é encontrar os pontos de fissura, de quebra nas formas constituídas, acessando um plano de quanta de força em luta, imprevisível em seus efeitos quali, é também intervir no presente dessas lutas. Então, dá para agenciar o quanti e o quali, né, na cartografia. E a questão do método de pesquisa e intervenção da cartografia de uma estética estudantil, a ética de uma existência estudantil, né, analisar essas relações e pensar que um mapa que deve ser produzido, construído, sempre desmontável, conectável, reversível, enfim, com suas linhas de fuga. Então, assim, voltando aqui um pouquinho só para dizer, assim, que nesse primeiro momento, assim, né, até 2021, estaria essa parte, né, feita, que agora eu vou explicar com mais detalhes, e a cartografia perpassa toda a tese. Então, quais são os primeiros passos, né? A criação de um instrumento que avalia a saúde mental e o cuidado de ensino universitário, e que eu chamei de inventário de modos de vida e saúde na universidade. Eu faria, então, uma validação, né, validação desse instrumento em outra instituição, a qualificação do projeto e o comitê de ética. Então, ainda sobre esse inventário, ele vai conter coisas relacionadas à saúde mental, subjetivações, vulnerabilidades, adoecimento, satisfação com a vida acadêmica, sobre o curso, suporte familiar, social, e, enfim, então, eu vou colher coisas do cuidado de si, de práticas de si, né, nos estudos de Foucault, e vou colher também questões relacionadas a questionários já validados, então, como questionário de saúde geral, avaliação do sofrimento mental, escalas Beck de depressão, ansiedade, risco de suicídio, e o questionário de vivências acadêmicas na versão reduzida. Então, eu vou pensar elementos importantes de cada questionário e vou construir um questionário enxuto, digamos, sobre as questões relevantes. Então, esse formulário semi-estruturado, porque vai ter uma questão, além das objetivas, uma escrita de si, vai ser online para discentes e adaptado para docentes, e analisado nos programas EPI, SPSS, com a combinação das variáveis, que foi algo que eu já realizei no mestrado. Então, esse inventário, ele vai englobar bolsistas e não bolsistas da PRAE, porque no mestrado eu abarquei só bolsistas, só vulneráveis sociais, e na tese eu tenho essa ideia de ver de uma forma ampla o universitário. Então, serão avaliados, então, alunos que evadiram os últimos 5 anos e os que concluíram seus cursos nos últimos 5 anos, para investigar aquelas questões que eu coloquei nos objetivos, né, identificando, então, o vínculo com a instituição, a saúde, nos fatores de risco e fatores de proteção, né. Supondo, então, que os que concluíram têm elementos a agregar, né, a dar pistas sobre o que fortaleceu o seu vínculo com a instituição, e supondo também, né, que os que evadiram, o que perpassou, o que aconteceu para que isso, e que tem a ver com essas questões, né. E
seria, né, isso está, assim, sendo avaliado, porque a questão da pandemia e tudo, acho que para o ano que vem isso já vai estar melhor, oficinas cartográficas, né, com os docentes, dos 6 de cursos que tiveram maior evasão, e 6 dos casos de maior conclusão, né, dos cursos. Então, para compor a análise, né, tomar a vida como uma obra de arte, nas palavras de Foucault, pensando, então, fatores de risco e de proteção desse estudante, e esse intercâmbio com os docentes, né, a percepção dos docentes acerca deles, e esses elementos cartográficos de integração, e abarcar, então, aproximações de distanciamentos que produzem subjetivações, né, aliado ao diário de campo, que é algo que eu já venho realizando desde o início, e conhecer a realidade e acompanhar o seu processo de constituição, o que não se pode realizar em uma imersão no plano da experiência. Então, jamais interprete e experimente. Então, eu tenho vivido o cuidado de si um pouquinho depois que eu iniciei o doutorado, em várias práticas pessoais, e tenho vivenciado na pele, digamos assim, muitas coisas que eu tenho estudado, assim, tem sido interessante essa parte. E, como eu não tenho resultados ainda, eu trago, assim, o que impulsionou essa tese, né, que foram alguns resultados da dissertação. Então, da questão inicial da dissertação, que era como as subjetivações discentes vêm sendo produzidas em interface ao aprender em meio à vida universitária, se conclui que, para além de uma pedagogia ou de uma psicologia que pudesse explicar, o não aproveitamento acadêmico, que na época era de 82% esse aumento, se relacionou com resistências, diversidade de sentidos atribuídos à universidade, despreparo para a nova vida, fatores institucionalizantes, vulnerabilidades de inúmeras naturezas, desenhando a predominância da infrequência, que foi 61%. Então, para além do não aproveitamento nota, era o não ir às aulas, né, que falava mais alto, assim. Então, aprender, como diz Kastrup, então, também, paradoxalmente, aprender a aprender, aprender a desaprender. E aquilo que mais, aqui é um dos mapas, né, da dissertação, não está visível aqui, mas só para vocês identificarem que a própria universidade se constitui um grande rizoma, ela é espalhada pela cidade, e os alunos das oficinas na dissertação trouxeram muitos sentidos atribuídos a cada região, né, a cada campus, eles deram sentidos diferentes, assim, e as suas vivências, assim, também, em cada campus da universidade, então, tem uma diversidade muito grande. E as subjetivações que foram o mote, vamos dizer assim, da dissertação, né, eu elenquei 3 subjetivações encontradas, que foi a de um jovem aprisionado ao que o outro espera dele por condições capitalísticas, né, como eu fabulei, vamos dizer assim, personagens literários para os alunos, para não identificá-los, então tinha a Alice não é do País das Maravilhas, era de um outro contexto, né, uma obrigação que me faz acreditar necessária. Então, pensar nessa subjetividade que é maquínica, né, que é fabricada, que é modelada, que é produzida de alguma forma, então não é algo pronto, pré-fixado, né. Um aluno também que ele fica desterritorializado ao traçar as suas linhas de fuga para escapar, então, dessas contingências, né, que o aprisionam, seja por condições econômicas, sociais, familiares, e é justamente, né, isso que pode aprender na linha de fuga, ao mesmo tempo que é traçado os perigos que se correm. Então, e, por fim, então, um aluno que traça ritornelos em condições de sensibilidade, afetos que o põem a traçar movimentos de desterritorialização e retoralização, né, que o transformam em devires outros. Então, esse jovem mutante, e também num grande caleidoscópio, que é um outro termo que eu uso, assim, para pensar que a cada instante a configuração ou esse eu do estudante, ela pode estar diferente, né.
Então, orem com representações endurecidas, por exemplo, quando eles se verem obrigados a algo, fruto das relações com o mundo, né, quando produz uma diferença, ou até vivenciar as frestas da liberdade, né, como ocupações, performances, movimentos estudantis, né, então, durante a dissertação, vários movimentos aconteceram e ocupações, então isso me atravessou naquela ocasião. Então, foi uma rota de uma cartografia do desassossego, ela continua sendo um desassossego para mim, né, para entender e para tentar ajudar essa realidade dos estudantes, como realmente uma metamorfose, assim, algo que vem se transformando e que a cada momento ela pode ter uma potência de vida para, enfim, para ser produtiva, né. Era isso. Não sei se eu passei do tempo. Tá ótimo. Kátia, obrigada. Lisandra, desculpa, que queria agradecer a mas um agradecimento especial à Lisandra, muito bem, um excelente trabalho, parabéns. Então, eu vou agradecer, então, vou chamar, então, a Alessandra, tá? E depois, no final, a gente abre um período, né, para debate, para diálogo com as doutorandas. Com a palavra, pode começar, Alessandra. Estão conseguindo me ver, professora Cecília? Eu não estou, não sei se o pessoal está, eu não estou. Pronto, agora sim? Estão me vendo? Sim, sim. Agora sim. Então, boa tarde a todas e a todos. Lisandra, quero te parabenizar pela belíssima apresentação. Os meus slides não estão tão lindos quanto o teu. Quero também aproveitar a oportunidade para saudar os queridos professores que eu não vejo há muito tempo, além da minha querida professora orientadora Cecília, mas o professor Álvaro e a professora Maria Manuela, que faz muito tempo realmente que eu não vou para Pelotas. Hoje eu estou num trabalho distante, né? Estou em Brasília já há algum tempo, e esse momento, quero também poder dizer que esse momento, essa oportunidade que nós estamos trocando as experiências via videoconferência, ela nos permite também, de alguma forma, nos aproximar, mesmo que distantes. E não só a própria questão da pandemia, né, que nos traz uma nova forma de se relacionar, mas nas oportunidades que a tecnologia nos permite também nesses momentos. Bom, então eu vou apresentar um pouco para vocês do meu projeto de pesquisa. Ele é intitulado de Contextualização Curricular de 2 programas de residência em área profissional da saúde, na modalidade multiprofissional, vinculados a um hospital de ensino, um estudo sobre a interdisciplinaridade e a multiprofissionalidade. Como a professora Cecília falou, vocês que passam, né, professora Cecília? Acho que tu podes passar, tu já deve estar como apresentadora. Já estás. Vamos ver aqui. Pronto, tá. Mas, falando um pouquinho sobre a minha questão profissional, né, eu sou, então, pedagoga de formação, mas já há um bom tempo eu acabei indo para o campo da saúde, e as residências em área profissional da saúde, que é objeto do meu estudo, elas iniciaram na minha vida quando eu estava em Pelotas, e eu trabalhava no Hospital Escola, da Universidade Federal de Pelotas, e nós tivemos a oportunidade de, junto com diferentes categorias profissionais, criar os programas de residência em área profissional da saúde. Isso foi por 2010. Então, eu venho convivendo com essa temática há bastante tempo, e nesse tempo em que eu fiz a proposta do projeto, eu acabei também me deslocando para um trabalho na Secretaria do Trabalho e Educação na Saúde, que é a CGEX, do Ministério da Saúde, onde a nossa pauta principal
são as residências em saúde. Bom, nós temos hoje em torno de 80 mil vagas de residentes atuantes, hoje diretamente no enfrentamento à pandemia, o que também nos fez, de alguma forma, do ponto de vista do ensino, nos reinventar, porque eram programas que já tinham o delineamento dos seus currículos já organizados, né? E eles saem desse cenário da especialização e vão para um enfrentamento onde essa formação ela se desloca para outra área, né? Outra especialidade. E, de alguma forma, isso também faz com que a gente, enquanto técnicos da área, né, que estão acompanhando esse movimento da política, também temos que entender um pouco desse movimento e adequarmos os projetos e as propostas. Mas, então, contextualizando um pouco o que são as residências, elas surgem com a residência médica, 75 anos atrás, e o nome residência é exatamente a palavra que dá a ideia de residir em um determinado local de saúde, nesse caso em hospitais. A residência médica, ela tem 75 anos, mas a residência área profissional da saúde, ela tem 15 anos só. Mas para que vocês tenham uma ideia do quanto a residência área profissional da saúde ela foi ampliada, que nesses 15 anos ela conseguiu ter 1/3 do número de vagas de residente que em 75 anos não foi dado. Ou seja, é uma política, é uma modalidade que tende a crescer significativamente no cenário do ensino e do serviço. Mas qual que é o diferencial dela? Né? Ela é uma modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, só que diferentemente das demais, que tem um percentual significativo de carga horária teórica e pouco de prática, essa acontece exatamente, ela acontece muito mais no serviço, a formação dela é em serviço, como mesmo diz, 80% é realizada no contexto da saúde e 20% não, mas ela faz um interfaceamento significativo com o campo da saúde e com o campo da educação. Mas um detalhe também que esse programa, que envolve diferentes áreas profissionais, ela não inclui a área médica. Então, a residência médica é uma área e a residência área profissional da saúde é um outro programa de residência. Todos esses programas eles são desenvolvidos com dedicação exclusiva sob a responsabilidade, então, dos setores da educação e da saúde. Eu também faço um recorte, porque é um estudo de caso que eu faço um recorte em hospitais de ensino, né, que são, na verdade, são estabelecimentos de saúde que são pertencentes ou que eles são conveniados à instituição de ensino superior, pública ou privada, e eles servem de campo de prática para a formação desses profissionais. Cabe ressaltar, então, que todos esses participantes, residentes, eles já são profissionais, e eles buscam, então, a sua especialização. Bom, e todos os hospitais de ensino, eles são certificados também por uma portaria que estabelece requisitos, tanto ensino quanto assistenciais, para que eles se tornem, então, aptos a serem locos de prática para a formação desses especialistas. Um pouquinho, então, da minha apresentação, eu vou só para aproximar vocês mais, para que vocês entendam um pouco da trajetória do que eu vou falar. Eu vou, então, apresentar um pouco do marco regulatório, os meus objetivos gerais, meus objetivos gerais específicos, as diretrizes gerais dos programas, os eixos, os meus sujeitos de pesquisa, os conceitos fundamentais que vamos utilizar e o meu percurso metodológico, tá? Mas, basicamente, o marco regulatório da residência área profissional da saúde, ela se dá em 2005, com a institucionalização da residência área profissional da saúde, criando a Comissão Nacional. Essa Comissão Nacional ela é um apoio à Secretaria da Educação Superior, a CESU, para poder regulamentar os programas, dar os atos autorizativos para os programas de residência, e também institui o programa de bolsas de educação para o trabalho, ProJovem, né, que esses programas de residência, eles também tendem a estimular o ingresso de jovens
profissionais formados na saúde. Um elemento também que eu quero referir é que os estudos que a gente tem feito aqui na Secretaria tem nos mostrado que 90% dos profissionais que são egressos desses programas de residência, eles se fixam nesses territórios onde acontecem esses programas de residência. Então, de alguma forma, esses programas, eles auxiliam na fixação desses profissionais em territórios onde existem maior vulnerabilidade do ponto de vista da saúde, né, ou fragilidade de especialistas. Depois, em 2005, no mesmo ano que ocorre a lei, há uma portaria interministerial que dá as atribuições para o que é de competência do MEC, o que é de competência do Ministério da Saúde, ficando no Ministério da Educação a certificação, a avaliação e reconhecimento de programas, e o Ministério da Saúde o financiamento, as atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento da Secretaria de Educação Superior, lá do MEC. Bom, também em 2009, logo em seguida, há uma portaria interministerial que ela delimita e apresenta os eixos norteadores dessa política, que basicamente são os eixos com que eu vou trabalhar e vou apresentar para vocês, que é o eixo da integralidade, da interdisciplinaridade e da multiprofissionalidade, mais uma vez trabalhando nos dois campos, o campo da saúde e no campo da educação. Em 2010, a portaria interministerial, depois de 5 anos, ela institui câmaras técnicas, que o objetivo dessas câmaras é que os conselhos profissionais da saúde eles sejam capazes de analisar os projetos pedagógicos para que eles possam sinalizar para a Comissão Nacional a autorização para que esses programas funcionem. Então, essas câmaras técnicas, elas têm o papel de examinar as matérias, as questões de natureza específica de cada área da profissão, referente à autorização e reconhecimento desses programas. Em consonância com as linhas de cuidado da saúde, leia-se, então, Sistema Único de Saúde. E depois, em 2012, a resolução da Comissão Nacional, número 2, 13 de abril de 2012, que ela dispõe sobre as diretrizes gerais dos programas de residência, que acena para o trabalho, práticas educacionais, relações de ensino e serviço, relação teoria-prática, interdisciplinaridade e outras diretrizes que eles apontam também, que eu vou falar daqui a pouquinho mais. Bom, em relação à relevância da investigação, a gente tem percebido ao longo desse tempo da formação de que há um distanciamento muito grande desses profissionais que são formados no território, no campo, né? Porque, de alguma forma, eles reproduzem o que eles têm na graduação e eles aplicam isso dentro do contexto da formação e serviço. Basicamente, eu trabalho com os agentes, eu excluo os residentes e eu trabalho com todos os agentes que compõem a formação desse processo. São os coordenadores dos programas, os tutores, que tutor a gente é caracterizado como aquele profissional que aproxima a universidade da unidade. Eu vou sempre me referir aqui ao meu projeto, mas seria uma unidade de saúde, mas nesse caso uma unidade hospitalar. Os preceptores, que são os profissionais que atuam no campo, e os docentes, que são aqueles que desenvolvem a carga horária teórica. Então, esse binômio ensino-serviço, a gente já percebe uma dificuldade quando nós estamos no próprio campo. Ou seja, no campo da saúde existe uma série de relações que muitas vezes tem dificuldade, né, no campo da produção, da assistência, da qualidade do serviço. Da mesma forma, quando a gente olha pelo campo do ensino. E quando eu junto dois campos, então, o desafio acaba sendo muito maior. Da necessidade da aproximação desses campos estarem dialogando. A própria questão do dispositivo em saúde, alinhado às necessidades de saúde, porque esses programas eles são feitos para atender as demandas de profissionais do território. E muitas vezes essa necessidade ela também não está alinhada ao perfil dos profissionais que nós estamos formando. Como a maioria desses profissionais, que são profissionais que não tiveram uma formação pedagógica, muitos deles
de forma intuitiva, acabam entendendo que para eles seria um trabalho multiprofissional, interdisciplinar. Por isso que uma das questões também que eu apresento mais adiante é se há ou não uma interferência quando esse programa ele está vinculado a uma instituição formadora ou não. Por outro lado, eu também vejo que poder verificar essas diferentes categorias profissionais que implicam em várias relações de poder, mas que ao mesmo tempo exclui a área médica, de alguma forma eu também tiro ela do contexto da multiprofissionalidade, da interdisciplinaridade. É uma política que acena para uma formação de trabalho em equipe, mas que ao mesmo tempo exclui o médico, que seria, de alguma forma, ele acaba sendo o detentor do processo de saúde, né, dentro da questão hospitalar, enfim, dentro do próprio serviço da saúde em si. E a questão das práticas pedagógicas, né, que é desenvolvida, então, por tutores, docentes, preceptores, como eu já falei, que são profissionais da saúde, que nem todos eles possuem formação pedagógica. Ou seja, que, de alguma forma, as suas percepções acabam influenciando nessas práticas, né, principalmente no que concerne a interdisciplinaridade e multiprofissionalidade. Então, nós vemos que nós temos um processo de formação já existente há 15 anos, e que acabam, de alguma forma, sofrendo a dificuldade de tornar essas residências realmente um espaço integrador, um espaço interdisciplinar, que exista um diálogo, um trabalho em equipe, justamente, e essas são uma das minhas hipóteses, porque justamente eles não compreendem a questão do campo pedagógico que acaba se apresentando. Bom, o meu programa de pesquisa, então, está em como está sendo recontextualizada a política curricular de 2 programas de residência em área profissional da saúde, na modalidade multiprofissional, vinculados a um hospital de ensino, com 2 áreas de concentração, atenção ao câncer, urgência e emergência, tendo como foco principal a interdisciplinaridade e multiprofissionalidade, a partir da percepção desses agentes, que são os tutores, docentes, preceptores e coordenadores de programa. O meu objetivo geral, então, seria analisar esse processo de contextualização que se dá nesses programas, na modalidade multiprofissional, vinculados ao hospital, nessas áreas de concentração, também com foco principal em interdisciplinaridade e multiprofissionalidade, a partir da percepção desses agentes, desses programas. Eu tenho como objetivos específicos identificar o discurso pedagógico oficial, com base no texto da política curricular da residência em área profissional da saúde, no que concerne a interdisciplinaridade e multiprofissionalidade. A ideia, então, é poder verificar em que contextos aparece no texto da política a interdisciplinaridade e multiprofissionalidade, que seriam eixos centrais, norteadores da política. Eu vou querer verificar, então, identificar como os discursos pedagógicos, o discurso pedagógico oficial, ele está contextualizado lá no projeto pedagógico desses currículos, e que estão vinculados a um hospital, quanto à interdisciplinaridade e multiprofissionalidade. Identificar os discursos profissionais e as práticas pedagógicas que são, então, desenvolvidas no âmbito da residência, de modo a poder traduzir o processo de contextualização da política curricular, proposta nos projetos pedagógicos e os seus respectivos currículos dos programas, em relação à interdisciplinaridade e multiprofissionalidade, e querer comparar essas práticas assistenciais, esses agentes, que ocorrem concomitantemente em um hospital relativo à existência ou não de uma instituição formadora. Aqui eu trago com a hipótese de que talvez esses agentes desses programas que desenvolvem projetos pedagógicos acompanhados por uma instituição formadora, eles consigam ter uma percepção muito maior dos sentidos da interdisciplinaridade e da multiprofissionalidade. E, por fim, as minhas hipóteses, então, pode haver um distanciamento entre o discurso pedagógico oficial, com base no texto da política curricular e o texto dos projetos pedagógicos, incluindo os respectivos currículos dos programas a serem estudados, particularmente no que concerne a interdisciplinaridade e multiprofissionalidade. Que há possibilidade, então, de se encontrar diferenças mais ou menos acentuadas entre as propostas que estão dispostas sobre a interdisciplinaridade e multiprofissionalidade,
nos textos dos projetos pedagógicos, dos programas e as suas práticas pedagógicas dos tutores, docentes, preceptores e coordenadoras dos programas envolvidos no contexto. Que na percepção dos tutores, docentes, preceptores e coordenadores envolvidos, pode haver um distanciamento entre essas propostas dispostas lá na legislação oficial e nas práticas pedagógicas, por falta de debates curriculares sobre os sentidos e os significados de uma ideia central que os agregue no âmbito de cada programa, e que o texto da política curricular, que institui e que orienta o Programa de Residência em Saúde no Brasil, ela propõe uma política que se aproxima na perspectiva do sociólogo da educação, que é o que eu utilizo aqui, o Bruce Bernstein, de que é definido como um currículo de integração, mas que a prática desses agentes, ela pode haver uma tendência para o desenvolvimento de um currículo de coleção, e mais à frente eu apresento um pouquinho mais sobre isso. Que pode haver diferença, dependendo do tipo de instituição proponente do programa, considerando ou não a existência de uma instituição formadora. Então, vou apresentar rapidamente as diretrizes gerais dos eixos norteadores da modalidade de serviço, para justificar, então, esses objetivos que eu falei para vocês. A modalidade ocorre de forma uniprofissional ou multiprofissional. Nesse caso, estou pegando multiprofissional. E só é considerado essa modalidade multi quando envolve, no mínimo, 3 profissões. A carga horária é, como já havia falado, dedicação exclusiva, de 60 horas, que tem o processo de formação em 2 anos, tendo 5.760 horas, e envolve 15 áreas profissionais da saúde, com exceção da área da medicina. Os eixos norteadores, então, implica em eixos que direcionam para a ocorrência de estratégias pedagógicas que promovam cenários de aprendizagem configurados em itinerários e linhas do cuidado, de forma que possa garantir a formação integral, olhando o paciente como um todo, né? De uma forma interdisciplinar e multiprofissional, atentando para as necessidades e mudanças na formação, no trabalho e na gestão da saúde. Aqui eu faço, depois, quando for apresentar um pouco de um referencial teórico, uma correlação entre a integralidade, a interdisciplinaridade e a multiprofissionalidade. Aqui, então, eu apresento que a noção da integralidade articula-se organicamente da multiprofissionalidade e da interdisciplinaridade. E essa aqui é a matriz que se propõe esses programas de residência. Então, há um eixo transversal que ele perpassa todas as áreas profissionais e faz o debate em disciplinas que envolvem as políticas públicas de saúde, o sistema único de saúde como um todo, a bioética, a ética, enfim. Um eixo transversal específico para cada área de concentração, seja atenção ao câncer, urgência e emergência, que ele vai falar das políticas também específicas, mas envolvendo cada área profissional, e existem os eixos perpendiculares, que são os eixos que garantem que cada área profissional tenha as suas competências atingidas nesse processo de formação, nessas grandes áreas de concentração aí. Então, a proposta, olhando de uma forma mais macro, ela sugere a superação de um modelo disciplinar, tendendo a uma formação de eixos de concentração e de área profissional, que transversalizam diferentes áreas do conhecimento. E que não necessariamente isso possa estar ocorrendo lá no cenário de prática, né? Porque, por outro lado, ela envolve relações, né, de poder, o que sinaliza aqui para a possibilidade de um currículo de coleção, que são os conceitos que são empregados pelo Bernstein. A escolha dos meus programas de sujeito de pesquisa, então, como eu falei, eu vou trabalhar com 2 programas, um com a área de concentração, atenção e oncologia, que teve início em 2014, e nesse programa eu tenho, sim, uma universidade por trás, que é a instituição proponente, formadora e executora, que acontece num cenário de prática num hospital de ensino. Aqui eu tenho a totalidade de 10 vagas, sendo 2 para fisioterapia, 4 para enfermagem, 2 para psicologia e 2 para farmácia. E o outro programa, que é de urgência e emergência, que ele tem a instituição proponente, a instituição formadora e a instituição executora, toda sob a responsabilidade de um hospital de ensino. Então, esses agentes, eles são formados no próprio campo e eles acabam assumindo o papel de docente, de tutor,
de coordenador, que normalmente eles não teriam essa formação pedagógica para estarem desempenhando tais funções. E ele teve início em 2018, envolvendo as mesmas categorias profissionais, sendo que 2 de fisioterapia, 2 de enfermagem, 1 de psicologia e 2 de farmácia. Isso foi uma preocupação que eu também pudesse ter as profissões semelhantes, porque dentro também dessas profissões a gente percebe determinados movimentos e relações por conta da profissão e do nível maior ou menor de proximidade com a profissão médica. E os meus sujeitos de pesquisa são 18 sujeitos, pertencentes aos 2 programas, é uma amostra intencional, e utilizo, então, os mesmos núcleos profissionais, como já falei, só que eu vou utilizar os 2 coordenadores de cada programa, 4 tutores, 2 de cada programa também, 4 docentes, 1 de cada eixo, mais os 2 programas, e 8 preceptores, garantindo que eu tenha um preceptor para cada área profissional dos 2 programas. E também, né, verificando os 2 campos, que é o campo que envolve uma universidade, né, um programa que tem uma universidade, e outro só uma instituição, uma unidade de saúde hospitalar. Os meus conceitos fundamentais, então, brevemente, eu trago o eixo norteador da integralidade, que é um pressuposto para a interdisciplinaridade. Então, a integralidade é um princípio do SUS, regulamentado pela Lei 8080, e que se apresenta como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços, preventivos e curativos, individuais e coletivos, para todos os níveis de complexidade. Ou seja, eu preciso ter integralidade no sistema, né? E ele incide em poder reconhecer e lidar com esses diferentes saberes, com a diversidade, com as demandas, né, com a pluralidade dos sujeitos. E ele pressupõe querer abrir mão desses modelos pré-estabelecidos e se dispor a discutir e experimentar os alcances do limite que pode ser a integralidade. Então, a integralidade, ela, de alguma forma, ela pressupõe a interdisciplinaridade, porque eu não posso verificar esses diferentes saberes, a pluralidade dos sujeitos, sem entender ou compreender o princípio da interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade, então, ela implica em permanente movimento dialético e contraditório, que exige dos envolvidos uma postura de parceria e de diálogo, que busca a totalidade do conhecimento. A característica principal da interdisciplinaridade é buscar a ousadia e esbater esses limites das fronteiras entre as diferentes disciplinas e áreas do conhecimento, sem desrespeitar a particularidade de cada um, ou seja, não deixo de atender a particularidade de cada área profissional, mas eu entendo que eu preciso ter um diálogo aberto com outras áreas profissionais para que eu consiga chegar nesse trabalho multiprofissional. Não basta só eu ter muitos profissionais, mas se eu não compreender esse movimento dialético, né, eu não vou conseguir garantir um trabalho conjunto. Então, de alguma maneira, poder estabelecer um diálogo que garanta a especificidade do estatuto epistemológico de cada área do saber, o que se assemelha à ideia do trabalho em equipe multiprofissional, e que a interdisciplinaridade associada ao trabalho em equipe é, ao mesmo tempo, uma questão de saber e poder, assim como ocorre nas práticas em saúde envolvendo as diferentes profissões, que implica em ter uma consciência dos limites das potencialidades de cada campo, até onde eu posso ir, para que se possa haver uma abertura em direção a um fazer coletivo. Então, de alguma forma, eu também abro para a questão da multiprofissionalidade, ou seja, o exercício da multiprofissionalidade está associado ao trabalho em equipe, que pressupõe um trabalho coletivo, uma necessidade iminente de estar se relacionando reciprocamente em múltiplas intervenções técnicas com esses agentes de diferentes áreas profissionais. A atuação multiprofissional implica um diálogo, uma comunicação, portanto, ela envolve agentes e consequentemente, né, nas suas relações de poder, de saberes e desejos. Assim, a questão central, ela gira em torno de como desenvolver projetos assistenciais comuns por meio de práticas integradoras, de forma que se possa garantir que cada área profissional também desempenhe a sua função dentro do saber da sua formação. Porque a residência, a uniprofissional, por mais que esses agentes, que esses sujeitos, eles estejam interagindo com outros profissionais da saúde, não quer dizer, eu não consigo garantir,
diferentemente de uma residência profissional na modalidade multiprofissional, de que essas práticas integradoras elas passem a existir. E mesmo eu proporcionando esse movimento de integração, a depender de como esses agentes compreendem isso pode estar ocorrendo ou não, né? Então, eu também faço um pouco de um alinhamento teórico de dois autores, um do campo da saúde, que é a Marina Peduzzi, que ela trabalha muito com a organização do trabalho em equipe, e ela faz a distinção de dois tipos de equipe, que é a equipe como agrupamento, que eu vou utilizar isso também para análise da pesquisa, que ela é caracterizada por uma equipe fragmentada, e a equipe integração, que ela é caracterizada por uma articulação desses agentes envolvidos. E ela estabelece critérios e níveis que estão relacionados à questão da qualidade da comunicação, da especificidade dos trabalhos, da divisão do trabalho, da individualidade, do quanto esse trabalho é ou não individualizado, mesmo trabalhando em equipe, e da possibilidade de construção de projetos assistenciais. Essas noções que fundamentam o campo da saúde, elas evocam um pouco para a teorização do Bernstein, né, referente à questão do currículo de integração e o currículo de coleção. Os estudos do Bernstein, eles mostram como potência que me ajude a analisar o currículo desses programas, particularmente na questão desses meus eixos norteadores da pesquisa, que é a interdisciplinaridade e a multiprofissionalidade. Assim, eu alinho teoricamente, então, me proponho, né, a fazer um alinhamento com o currículo de coleção e de integração, onde lá a gente também percebe, por meio de níveis, uma maior quantidade de especialização desses currículos ou menor, né, a depender, ou seja, quando eu trago o currículo de coleção, eu vou ter uma maior especialização ou uma menor comunicação entre os agentes que atuam nesse processo. O currículo de integração, ele possui fronteiras batidas entre conhecimentos. Enfim, a minha ideia é que alguma dessas características desse tipo de currículo, eles possam evocar os argumentos da Peduzzi, referente a essa equipe de agrupamento e equipe de integração. Sem, obviamente, deixar de reconhecer a alta complexidade da teoria bernsteiniana, obviamente, e essa importante contribuição para o campo da sociologia da educação. Então, aqui eu faço um mapa, né, para poder mostrar, mas eu sei que o tempo está curto, não vou me... vou passar, depois eu fico aberto aos questionamentos. E em relação ao percurso metodológico, é um estudo caracterizado de abordagem qualitativa, delineamento de estudo de caso, com exploratório transversal. A intenção é analisar como é que esses agentes recontextualizadores envolvidos na investigação, eles recontextualizam suas práticas pedagógicas, em relação às práticas interdisciplinares e à multiprofissionalidade. Eu vou utilizar, eu já falei, né, quais são os meus sujeitos de pesquisa, eu defini esse número de participantes pelo critério da exaustão. Os meus instrumentos de coleta de dados, eu vou utilizar a entrevista qualitativa semi-estruturada, anteriormente pensada para fazer pessoalmente, hoje vou utilizar os recursos da tecnologia, né, à distância. Um questionário sociodemográfico, os próprios documentos oficiais da trajetória da política da residência e seus projetos pedagógicos. Eu vou analisar, então, vou fazer a interpretação desses dados coletados, propondo o método da análise temática, e já tendo estabelecido essas categorias profissionais, né, investindo, então, que esse é um método que vai me dar condições de aprofundamento, de flexibilidade, além do que ele permite que eu possa desenvolver etapas desde transcrição de dados, codificação dos dados, agrupamento desses dados potenciais, desses potenciais temas, criar um mapa temático onde eu possa fazer uma relação entre a análise, a questão da pesquisa e a literatura, a elaboração de nomes e definições para cada um dos temas, na criação de subcategorias, e, por fim, analisar esses dados em diálogo com a teoria bernsteiniana. Eu não sei o quanto eu fui sucinta. Aqui eu apresento as minhas referências, agradeço muito a oportunidade, me coloco à disposição para os questionamentos. Obrigada, professora Cecília. Obrigada, então, Alessandra. E nós agora podemos iniciar, então, o nosso momento de diálogo aqui, né? Vou convidar
a nossa outra apresentadora, a Lisandra, para que ela assuma também aqui. Isto, então, a Alessandra, não sei se a Alessandra saiu, mas eu acho que vamos abrir, então, a câmera da Alessandra e vamos dialogar com o grupo aqui. Vamos ver se temos questões. Aqui estou vendo que temos vários parabéns com pesquisas muito interessantes. A Manuela, a professora Maria Manuela, trabalhos muito importantes de grande repercussão social. Da Adriana Gustavo Cardoso, parabéns às pesquisadoras. O Gleberson de Santana dos Santos, parabéns, excelentes temas. A professora Valdelaine, parabéns, Lisandra e Alessandra, pesquisas muito interessantes. Giovanni Barbosa, parabéns. A Lisandra, a Elediane, já tinha também se manifestado, dando parabéns para a Lisandra. Que bom, a Samantha Guterres, a Viviane, a Leidiane, de novo, parabéns pelas pesquisas. E vamos ver se temos comentários, perguntas. Temos ainda 15 minutos disponíveis. Professor Álvaro, parabéns aos colegas pelas apresentações e pelas pesquisas. Vamos ver se temos. Vocês que são apresentadores, gostariam de fazer um comentário, né? Ou até esclarecer algum ponto que não abordaram, enquanto a gente aguarda aqui alguma questão? A Lisandra, por exemplo, foi a primeira e depois a Alessandra. Não? Está sem som, querida. A Lisandra está sem som. Sim. Não, acho que eu não tenho, assim, questão, porque cada ponto tem desdobramentos, né, ficaria muito extenso. Estou aberta a dúvidas, enfim. Muito rico o trabalho da Alessandra e muito interessante realmente isso que já falaram outras vezes, né, de poder estar junto com a mesma temática, a questão da saúde, por exemplo, aqui, né. Bem interessante, e essa oportunidade de apresentar, que dá um nervoso mesmo, a gente olhando para uma tela dá um nervoso, e aí poder organizar o pensamento, né, assim, não, vou apresentar, vai ser assim e tal. Então, para mim foi foi realmente muito, muito importante, assim, esse espaço, essa oportunidade, assim, quero agradecer. Obrigada. Aqui, não sei se a Alessandra quer falar, o Álvaro, claro, o Álvaro está perguntando se pode perguntar oralmente, com certeza, só vou passar um minutinho, vou perguntar para a Alessandra se ela teria alguma questão a complementar, senão já passo para o Álvaro, que ele fará, então, a pergunta oral. E aqui temos também da Viviane da Costa Vreg, acho que temos não sei se um comentário ou uma pergunta, vamos... Então, eu compartilho do que a Lisandra falou agora, né, o quanto é complicado estar falando sozinho, não enxergar as pessoas. Eu até quero sugerir para vocês, assim, uma ferramenta aí que é o Zoom, que a gente consegue enxergar a janelinha com todo mundo, acho que facilitaria. Eu não ficaria tão ansiosa só de pensar que como é que deve estar fazendo a cara da professora Maria Manuela, do professor Álvaro, quando eu estou falando, meu Deus, então essas questões, se a gente pudesse estar vendo, acho que seria melhor. Não sei quanto que é bom. Mas que é um grande desafio, para mim, principalmente, porque estou afastado um pouco do grupo, né, professora Cecília, então estou à distância totalmente, vivendo um outro momento, mas quero só reforçar, assim, quanto está sendo gratificante, nervoso, mas gratificante, e acho que é isso. Obrigada, então. Passo a palavra para o Álvaro. Pode se perguntar, Álvaro. Obrigado, Cecília. Então, boa noite para as duas colegas. Foi um prazer ouvir vocês. Eu acho interessante que os dois trabalhos
eles têm uma conexão com a área da saúde, né? Uma mais interna à universidade, que é o plano do adoecimento de alguns alunos, né? E a da Alessandra, que é mais focada na formação, né? Vamos dizer, pós-graduados no campo da saúde, que é a residência. Eu vejo como muito importante o trabalho de vocês, porque embora eles estejam muito bem caracterizados como pesquisa, né, e que com uma consistência para construir um projeto de doutorado e uma tese de doutorado na área de serviço, mas ambos, embora não seja a primeira meta de vocês, os dois poderão contribuir muito com as políticas das suas áreas, né? No caso da primeira pesquisa, né, da Elisandra, é a questão de como a universidade vai enfrentar esses dilemas que parece que aumentaram muito depois do Reúne, né, que depois do SISU, que vem alunos de tudo que é lugar do Brasil e ficam muito distantes da sua cultura, da sua família, e muitos deles realmente entram em dificuldades. Além disso, o fato de que seria necessário para esse tipo de programa como o SISU, que as universidades tivessem um apoio institucional muito forte para esses alunos, com bolsas, com residência universitária, com alimentação, etc. Então, maior do que há. Isso estou falando nacionalmente, né, não só da nossa universidade. Então, eu acho que isso é um problema que o Reúne não teve suporte posterior para isso, né, e é uma área que está muito deficitária. Vocês mesmos, no serviço de atendimento ali aos alunos, carecem de uma enormidade de recursos, etc. Então, eu queria que vocês comentassem, e no caso da Alessandra também, quer dizer, o plano da formação, né? Agora nós estamos vivendo um problema seríssimo, um discurso que tu estás estudando de intensivismo, né? De área de intensivismo. É um dos grandes problemas hoje aqui para enfrentar o Covid, é o fato de que, às vezes, tem leito de UTI e não tem equipes aqui em Pelotas. Em Pelotas isso é um problema grave, né? Então essa formação acaba sendo muito importante, essa formação multiprofissional, como vocês têm implementado. Então eu queria que vocês comentassem, se para não me alongar, senão a gente fica falando, mas eu queria que vocês comentassem exatamente esse aspecto. Qual é a contribuição que vocês acham que isso tudo vai trazer para o campo, em termos das políticas institucionais, em cada um dos campos, né, de vocês? Obrigado, viu? Foi muito interessante ouvir vocês. Obrigada, professor Álvaro. Então vamos, quem gostaria de começar? Lisandra, querida? Não, sem dúvida, professor Álvaro, assim, eu penso, a ideia, na verdade, é poder contribuir, né, na prática ali, né, no campo de atuação, não é pesquisar por pesquisar, assim, é realmente retornar à instituição com algo a agregar a ela, assim. E a questão, assim, do SISU e da mudança, então, realmente, houve uma inserção de alunos, assim, aumentou muito o número de cursos, então, a UFPEL foi num tempo muito curto que esse processo ocorreu, sem necessariamente ter condições inúmeras, assim, né, de acolher esses alunos. Então, por mais que se tenha o PNAES e bolsas para os alunos, ainda não é num número e nem numa quantidade, assim, em termos de valor, suficiente para tal. Mas, ao mesmo tempo, né, uma coisa assim, um dado quantitativo, assim, da dissertação, foi que a maioria dos alunos que não estavam tendo aproveitamento no período investigado, eram de Pelotas, refutando um pouco essa ideia de que só o aluno que vem de fora enfrenta dificuldades. Então, adentrar a universidade em si
ela já enseja perturbações, vamos dizer assim, né, adaptações a uma nova vida, porque vem de um outro modelo de ensino, do ensino médio ali e tal, e às vezes sem base para permanecer, cria um tensionamento, e ali só contribuindo, fazendo um gancho com um comentário da Viviane, né, sobre a questão da saúde mental como um todo, não só na universidade, né, a nossa cidade, ela carece de ter mais centros mesmo, né, hoje em dia, assim, um aluno está com risco de suicídio, sabe, todo mundo assim, o que fazer, ninguém sabe o que fazer, para onde correr, né, porque CAPS lotado, a UPA, o REP, então, assim, é todo um sistema. Então, eu acho que se a gente conseguir, como técnico, contribuir de alguma forma para esse microsistema ali dentro da universidade, poder ter atuação e enfim, ações, né, que beneficiem, né, é uma coisa possível, né, pensamos. Em relação a mim, então, professor Álvaro, acho que são várias questões aí. Tu já trabalhas há bastante tempo também com projetos da área da saúde. A gente pode perceber que essa modalidade é uma modalidade que tem um investimento muito grande do financeiro, né, dos Ministérios da Saúde e da Educação, especialmente na área profissional. O valor da bolsa de um residente, ele muitas vezes, não ético, né, mas um residente que é profissional da saúde, ele é maior do que o próprio profissional quando ele vai para o mercado de trabalho, ou seja, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque esse programa de residência ele se torna quase que uma carreira, porque ele recebe em torno de R$ 3.300 e, lamentavelmente, muitos profissionais de outras áreas, né, eles não conseguem receber isso, principalmente nas unidades de saúde, então se tornou uma carreira. A própria questão da fixação profissional, quando tu falas nisso, e a gente enxerga hoje, que mesmo nós tendo 80 mil residentes, ou vagas para residência, eles não são suficientes para atender a demanda de uma pandemia como essa. Bem como tu falasses, hoje a gente tem unidades intensivas, unidades fechadas, mas nós não temos intensivistas. Nós temos quem? Nós temos profissionais que muitas vezes eles atendem uma necessidade, mas não só uma necessidade da lógica da saúde, mas na lógica do mercado. Então, quando eu percebo a subespecialidade em alto grau, e eu vejo não que uma especialidade médica não seja tão importante quanto a outra, mas quando eu vejo que eu estou formando muito mais dermatologistas do que socorristas, intensivistas, eu percebo que há uma necessidade de repensar exatamente isso, de que profissionais que eu vou formar, de que especializações são essas que eu preciso ter. Agora a gente está tendo um desafio grande, que é poder reorganizar um pouco dessa política, tendo em vista que nos nossos estudos tem mostrado que nos últimos 10 anos, todos os editais que o Ministério da Saúde propõe, ele tem como prioridade regiões norte e nordeste. E mesmo eu tendo programas de regiões norte e nordeste, são os programas que a gente menos financia. Ou seja, eu acabo financiando sempre as regiões sul e sudeste, onde aparentemente não há uma tanta necessidade de profissionais. Então, o que acontece? Às vezes eu estou dando o peixe, eu estou dando o recurso, mas eu não estou dando os elementos para que isso realmente aconteça. Quando a gente chega no território, numa região norte, onde tem uma precarização de profissionais, eu faço o questionamento para aquele território, como por exemplo Manaus agora, onde a gente teve que trabalhar primeiramente com uma linha de enfrentamento, que não tinha profissionais, e a gente pergunta para o território, por que vocês não têm programas de residência na área do intensivismo, da urgência e da emergência? Porque eles, na verdade, eles não conseguem se reunir os agentes para poderem produzir um projeto pedagógico para passar em uma comissão nacional e aprovar no Ministério da Saúde. Mesmo que a gente diga que a gente tem recurso, mas e esse recurso ele é dado com prioridade para regiões vulneráveis, né? Mas isso não acontece. Então, ao longo desses 10 anos, a gente tem percebido que a gente tem feito uma força para o movimento contrário, que a pirâmide mesmo ela acaba sendo uma pirâmide que ela não favorece as regiões que mais precisam. E hoje, então, a nossa ideia é ter que realmente repensar sobre isso, refletir sobre que papel nós estamos tendo e o que nós precisamos fazer para que isso realmente melhore. E não só uma questão numérica, mas é uma questão também de verificar o que é necessidade epidemiológica. Aí, se eu ficar falando, eu vou falar muito.
Mas, e por outro lado, aí pegando um pouco da área da educação, não adianta também eu formar 80 mil pessoas num processo de trabalho que vai reproduzir a precarização desse trabalho, a uniprofissionalidade, o trabalho voltado só para a doença e não para a saúde. Então, eu preciso de elementos do campo da educação para que esse momento de formação ele também tenha uma construção mais coletiva, em que a gente perceba realmente que há uma tendência a um trabalho interprofissional, interdisciplinar, onde exista o respeito por cada área, cada profissão. Enfim, são várias questões desse debate. Obrigada, então, Alessandra. Nós temos aqui algumas perguntas, temos um comentário da Viviane, ótimos temas, sou usuário do CAPES, e durante a minha graduação na Geografia acabei adoecendo. Várias vezes tive vontade de largar a faculdade devido à pressão como discente. Hoje, passados mais de 10 anos, sei o quanto é importante falar da saúde mental no âmbito dos discentes. Temos aqui, então, uma pergunta da Kátia Berdi. Parabéns, meninas, pelas apresentações. Alessandra, tem educador físico nas residências? Qual a tua opinião sobre a inserção desse profissional na equipe? E a Adriana Gustavo Cardoso, ela fala, justamente quando o valor das bolsas são insuficientes a depender da localização geográfica, cidade, estado, para a manutenção e condição desses estudantes. Então, temos aqui não sei se a Lisandra gostaria de fazer algum comentário sobre essas questões, né, sobre sobre esses comentários feitos pelos colegas, e aqui nós temos uma pergunta específica, então, para a Alessandra. A professora Cisa, pode repetir a pergunta, então? Assim, Alessandra, tem educador nas residências? Qual a tua opinião sobre a inserção deste profissional na equipe? Quem está perguntando, professora? É a Kátia Berni. Kátia, então, tem sim. São 15 profissões da área da saúde e uma delas é o educador físico. Porém, o que acontece? Como o próprio curso da graduação, muitas vezes ele não prepara para atividade em um cenário hospitalar, e aí a gente pode fazer um debate sobre a matriz curricular desses programas na graduação. A demanda desse profissional para o hospital, muitas vezes ela é suprida por fisioterapeutas, por áreas correlatas. Então, a gente sente uma dificuldade muito grande de, primeiramente, encontrar preceptores que tenham condições de dar formação para esses profissionais, né, na área da educação física, né, do educador físico, e, ao mesmo tempo, de que esses profissionais sejam reconhecidos, porque isso é um ciclo, né? Quando eu não consigo enxergar esse profissional capacitado para aquele determinado trabalho, eu não tenho ele no rol de profissionais de dentro das unidades, dos hospitais. Isso acontece até mais dentro das unidades hospitalares, porque se a gente for pegar programas de saúde mental, CAPES, enfim, a gente ainda tem programas que são mais abertos a outras áreas que não aquelas mais específicas do hospital, né, que é a enfermagem, fisioterapia, que eles comumente tocam o serviço, né, do hospital. Mas o que a gente percebe é que, primeiramente, não há uma motivação dos programas em poderem inserir essas áreas, em especial a área da educação física. Há falta de profissionais capacitados para poderem desenvolver esses projetos, mas com certeza eu vejo uma necessidade muito grande desses profissionais nesses programas. Porque se nós formos analisar, dependendo do grau de subespecialidade, se nós tivermos profissionais em UTIs e que eles tivessem minimamente um trabalho de reabilitação envolvendo a área do esporte, do lúdico, enfim, nós teríamos eu não poderia afirmar, né, pelo que eu pesquiso aqui, mas consideravelmente na melhora da recuperação desse paciente, no tempo de internação desse paciente, no uso dos medicamentos, uma série de coisas. Mas, realmente, isso depende muito de cada programa e do fomento de cada área, né, da área profissional. Não sei se eu conseguisse responder.
Obrigada, então, Alessandra. Temos aqui, a Kátia está digitando, enquanto isso, temos os parabéns da Michele, e a Kátia, então, diz que obrigada, respondeu. São 7h03. Fiquem à vontade se temos, se alguém quer fazer alguma pergunta ainda. Caso contrário, eu já vou, então, anunciando que na próxima semana nós vamos ter mais 2 apresentações, então, da Fabiana Lopes de Souza e da Leidiane Borba de Souza Feijó, com a coordenação da professora Mara Rejane Osório. E se não tem, aqui temos a Valdelane, e eu gostaria de lembrar aquilo que eu falei no início, sobre a questão do nosso formulário de avaliação, tão fácil de responder, e que grande contribuição vai dar, então, para a gente fazer uma avaliação desse processo que estamos desenvolvendo. Então, nós vamos pedir que ainda essa semana, se possível, até quarta-feira, né, todos e todas respondam o formulário. São 5 minutos, nada mais, e realmente é de muita relevância para nós. Então, aqui temos boa noite a todos aqui, obrigada pelas reflexões, boa noite, Adriana. Bom, com isso, então, eu gostaria, então, de agradecer muitíssimo, então, a participação da Lisandra e da Alessandra, agradecer as participações e as presenças, né, dos nossos colegas e das nossas colegas, né, e desejar a todos e a todas uma excelente semana, e até segunda-feira que vem.